A paz do Senhor, meus irmãos. Essa é a videoaula do módulo 8, Angiologia, do curso básico de Teologia pelo Instituto Teológico Bethesda. Vou começar a aula lendo a introdução do nosso livro. A palavra de Deus é a única fonte de informação que merece confiança e que possui resposta para muitas perguntas. Ela deixa claro que há outra classe de seres superiores ao homem. Estes seres habitam nos céus e formam exércitos celestiais, inumerável companhia dos servos invisíveis de Deus. Esses são os anjos de Deus, os quais estão sujeitos ao governo divino, e importante papel que tem desempenhado na história da humanidade torna-os merecedores de reverência especial. Existe também aqueles que pertencem à mesma classe de seres, mas que anteriormente foram servos de Deus, mas que agora se encontram em atitude de rebelião contra o governo de Deus. A doutrina dos anjos segue logicamente a doutrina de Deus, pois os anjos são fundamentalmente os ministros da providência divina do nosso Deus. Essa doutrina permite-nos conhecer a origem, a existência, a natureza, a queda, a classificação, obra e o destino dos anjos. A doutrina dos anjos é fundamentalmente o estudo dos ministros da providência de Deus. São os agentes especiais de Deus. Então, nesse módulo de angiologia, nós estudaremos os anjos bons e os anjos maus. Página de número 6, capítulo 1, doutrina secular acerca dos anjos. Os anjos no decurso da história. Nas tradições pagãs, algumas das quais influenciaram os judeus de tempos posteriores, os anjos eram às vezes considerados divinos e outras vezes alguns fenômenos naturais. Eram seres que faziam boas ações em favor das pessoas, ou eram as próprias pessoas que praticavam o bem. Então, nas tradições pagãs, eles acreditavam que os anjos eram seres divinos, eram seres bons, que faziam ações boas a favor das pessoas, ou eram as próprias pessoas que praticavam o bem. Então eles acreditavam nisso. O paganismo acreditava muito nisso, na visão mitológica. Posteriormente aos assírios e os gregos, deram asas a alguns desses seres semidivinos. Hermes tinha as asas nos calcanhares. Eros, o espírito voador do amor apaixonado, tinha as asas afixadas aos ombros. Num tom bastante divertido, os romanos inventaram Cupido. Os irmãos conhecem, né? O famoso Cupido. A gente vê isso em desenho, às vezes em alguns filmes e coisa e tal. O deus do amor erótico, representado como um garoto brincalhão que atirava flechas invisíveis para encorajar romances. Platão também falava de anjos da guarda. As escrituras hebraicas atribuem nomes somente de dois anjos, que são Gabriel, que iluminou o atendimento de Daniel, né? Que se encontra lá em Daniel 9, 21, 27, que vai dizer sobre a profecia das 70 semanas, e Gabriel se apresenta a Daniel e palestra com ele, e o arcanjo Miguel, que é o protetor de Israel, que está também em Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1. Então, as traduções às escrituras hebraicas vão mencionar somente esses dois anjos, Gabriel e Miguel, nos princípios dos séculos do cristianismo. Durante o período do Novo Testamento, os fariseus acreditavam que os anjos fossem seres sobrenaturais que frequentemente comunicavam a vontade de Deus. Os saduceus, todavia, influenciados pela filosofia grega, diziam que os anjos não passavam de bons pensamentos e intenções do coração humano. Isso é o que os
fariseus acreditavam e os saduceus, tá bom? Que era uma seita que se assemelhava muito. Os saduceus era uma seita que foi identificada pelo historiador Flávio Joséfo, que também era judeu, e ele identifica essa seita como saduceus, que parece muito com o fariseu, irmãos, parece muito. Só que os fariseus acreditavam que os anjos eram seres bons, eram seres sobrenaturais. Os saduceus não. Os saduceus acreditavam na filosofia grega, que os anjos não passavam de bons pensamentos e intenção. Agora vamos ver o que João Calvino e Martim Lutero eles pensavam acerca disso na página de número 9. João Calvino dizia e acreditava que os anjos são bons dispenseiros e administradores da beneficência de Deus para conosco. Mantém a vigília, visando a nossa segurança, e tomam seu encargo em nossa defesa. Dirigem os nossos caminhos e zelam para que nenhum mal nos aconteça. Este é o principal pensamento de Calvino sobre a questão dos anjos. Martim Lutero já dizia, em conversa à mesa, que ele observa como esses seres espirituais criados por Deus servem à igreja e ao reino. Eles ficam muito perto de Deus e do cristão. Estão em pé diante da face do Pai, perto do pôr do sol, mas sem esforço, vem rapidamente socorrer-nos. Então essas são as duas ideias, a primeira de Calvino, João Calvino, e a segunda de Martim Lutero. Muito me impressiona, irmãos, quando Martim Lutero, peço perdão aos irmãos do barulho, que eu estou aqui na igreja, então sempre vai ter transição de carro e coisa e tal, mas eu espero que os irmãos estejam ouvindo muito bem, tá? Me chama a atenção quando Martim Lutero diz que eles vêm sem esforço. Aí eu lembro, irmãos, do Salmo 34, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Então o anjo do Senhor está ali para nos guardar, está ali para nos proteger, está ali para fazer a nossa guarda. Capítulo de número 2, página de número 12, irmãos. Página de número 12, que diz assim: etimologia e conceito do termo. A palavra portuguesa anjo possui origem no latim angelus, que por sua vez deriva do grego ângelo, que do hebraico significa mensageiro, para designar a ideia de ofício de mensageiro. O grego clássico emprega o termo ângelos para mensageiro, embaixador em assuntos humanos, que fale ou age no lugar daquele que o enviou. Então o anjo, ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro que age no lugar daquele que o enviou. Deus envia o anjo com a sua mensagem, ele nos traz essa mensagem. Por quê? Porque o anjo, ele é mensageiro de Deus. Ele deve ser mensageiro do nosso Senhor Deus. Amém, irmãos? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver vários nomes, a criação e coisa e tal, né? Eu quero página 18, que os irmãos vejam a página 18, que diz assim: a existência dos anjos é claramente demonstrada pelo ensino antigo tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. São inúmeros os textos do Antigo Testamento que comprovam a realidade da existência dos anjos. Nos textos listados, vemos os anjos em suas funções principais de servir e louvar a Yahvé, Deus, transmitir a mensagem de Deus, obedecer à sua vontade e executar a vontade de Deus, e também como guerreiros. Olha que coisa linda da parte de Deus. O propósito da criação. Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graças a Deus, para adorarem a Cristo,
para cumprirem os propósitos de Deus, proteção de Israel, luta contra Satanás, anunciar a vinda de Cristo, guardarem o trono de Deus, se preocuparem com a adoração permanente do seu santo trono e assistirem diante de Deus a sua soberania. Então os anjos foram criados basicamente para isso, irmãos. Contra a luta, contra o inimigo, para anunciar a vinda de Deus, para guardar o trono de Deus, para a adoração de Deus. Existem anjos bons e anjos maus. Na criação original dos anjos, não houve essa classificação entre anjos bons e anjos maus. Quando Deus criou os anjos, não houve essa classificação, essa separação. Olha, você é anjo bom e você é anjo mau. Não teve isso. A Bíblia declara que os anjos foram criados no mesmo nível de justiça, bondade e santidade. Olha que interessante. Todos os anjos foram criados no mesmo nível, no mesmo patamar de quê, pastor? De justiça, bondade e santidade. O que define entre bons e maus é o fato de que foram criados como seres morais com livre-arbítrio. Então isso aqui nós podemos ver que os anjos tinham livre-arbítrio e daí a liberdade de escolha consciente entre o bem e o mal. Os anjos tinham essa escolha. Da mesma forma nós hoje. Nós sabemos o que é bom, o que é certo e o que é mal. Então nós temos esse discernimento, esse livre-arbítrio. Da mesma forma eram os anjos. Eles tinham esse livre-arbítrio e tinham a liberdade de escolha consciente, nada inconsciente não. Era tudo consciente entre o bem e o mal. A queda de Lúcifer deve-se a esta condição moral dos anjos. Olha que interessante. A Bíblia fala acerca dos anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua dignidade. Aos anjos que não pecaram, não seguiram a Lúcifer, Deus os exaltou e os confiou em sua posição celestial e para sempre estarão em sua presença, contemplando e executando a vontade do Criador. São chamados de anjos eleitos, conforme está escrito em 1 Timóteo, no capítulo de número 5, no versículo de número 21. E evidentemente receberam graça suficiente para habitá-los e manter a sua posição de perseverança, pela qual foram confiados em sua condição e agora são incapazes de pecar. Por que agora, depois da queda de Lúcifer, os anjos eleitos que ficaram no céu, eles são incapazes de pecar? Porque Deus retirou o livre-arbítrio deles. Então eles não têm mais livre-arbítrio. A única função deles é adorar, é anunciar, é servir, é proteger e adorar o Senhor 24 horas. São chamados anjos santos, sempre contemplam a face de Deus e têm vida imortal. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. E se você perguntar, pastor, quantos números de anjo, quanta numeração de anjo que existe? Nós vamos ver agora. Várias passagens das Escrituras indicam que há um número muito grande de anjos. E são repetidamente mencionados como exército do Deus vivo ou de Deus, exército de Deus. No Getsêmani, Jesus disse a um discípulo que queria defendê-lo dos que vieram puni-lo: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Isso é quando Jesus está no Getsêmani, que os guardas vão prender a Jesus e Pedro se embainha a sua espada e corta a orelha de Malco. Aí Jesus repreende ele dizendo: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento 12 legiões de anjos? Então os anjos estavam também a favor de Deus, a favor de Jesus. Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos Exércitos. A quantidade existente de anjos é a única incontável, porque desde que foram criados foram aumentados, não foram aumentados nem diminuídos. Eles não procriaram ou não procriam e foram criados de uma vez pelo poder da palavra de Deus. Então o número de anjos permanece,
não caiu nem aumentou. A palavra utiliza várias expressões para designar milhares de milhares, multidões dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos. É impossível determinar o número de anjos, porque é incontável e é o mesmo número em todos os tempos, desde que eles foram criados. Então hoje nós podemos entender que os anjos agora eles servem para a adoração. Nós podemos compreender que a quantidade, a numeração de anjos não aumentou, nem diminuiu. Por quê? Porque Deus não fez mais anjos e eles não se reproduzem, tá? Então nós podemos entender, irmãos, que a função dos anjos é para adorar, é para bendizer e, além disso, ser mensageiro de Deus e protetor nosso. Porque, conforme disse, o salmista vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, do que o teme e o livra. Então o anjo do Senhor está sempre ali nos guardando, nos protegendo. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa videoaula. Até a próxima videoaula com mais um capítulo do módulo 8 de Angiologia. Deus abençoe e forte abraço do pastor Jean.